e nos reconciliou com o Pai. A presença do Senhor ressuscitado entre nós é motivo de alegria e sinal da missão confiada àqueles que creem em seu nome. Neste domingo da Divina Misericórdia, recordamos o compromisso de sermos anunciadores do amor e do perdão que brotam do coração do Senhor. Com alegria, celebramos a presença do Senhor entre nós. Cantemos. A morte viu o fim, seu sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, segundo domingo da Páscoa. No Evangelho leremos, ouviremos que Cristo deu aos apóstolos, à sua igreja, a autoridade para perdoar os pecados confessados, tá? Pois é, hoje também dia da Divina Misericórdia, lembrando que Cristo está muito disposto e desejoso de perdoar, com a condição de que a gente peça perdão, se arrependa, reconheça os pecados, confesse os pecados. Não tem outro jeito. Deus não é capaz de perdoar se a pessoa não reconhece os seus pecados, não está disposto a se emendar. E assim, então vamos reconhecer nossas culpas para celebrar dignamente
os santos mistérios. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. E peço à Virgem Maria e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Repitam depois de mim. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Alô.
Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres, chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavras do Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito. E ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, que dizia: O que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Palavras do Senhor. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou outros muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação.
Muito bem, então. Segundo domingo da Páscoa, tá? Pois é, o texto final aqui do Evangelho é muito claro, viu? São João fala dos sinais, tá? O Evangelho de São João está todo ele elaborado em torno de alguns sinais realizados por Cristo. Ele chama assim, tá? Semeion em grego, tá? Quer dizer, são sinais de origem sobrenatural, claro. Coisas, fatos de origem sobrenatural. Como a cura de um cego, tá? Cego de nascença. Como a ressurreição de Lázaro. Ou revitalização 4 dias após a sua morte. E assim por diante. São fatos que todo mundo pode ver, constatar, certo? E então, esses sinais, esses fatos, diz o Evangelho, foram descritos e Jesus os fez para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, a nossa fé não está baseada em palavras, mas em fatos. Tá? Aliás, a Igreja Católica, para quem não lembra, é a única religião da face da terra que tem fatos de origem sobrenatural. Sim, senhores, tá? A única. Ninguém até hoje mostrou um milagre fora da Igreja Católica, ninguém, tá? Certo? Pois é. Aliás, dias atrás, o Vaticano apresentou tá? Realizado por intercessão do padre Donizete Tavares. Não sei se já falei aqui ou não, tá? Donizete Tavares, um padre de Tambaú, São Paulo, tá? Certo? Um menino que nasceu aleijado, tá? Com os 2 ossos tortos, não podia ficar de pé. Olha, tem montanha de documentação, porque quem declara isso são os médicos, não são os padres, não é o Papa que fica dizendo isso é milagre, não. São os médicos, os cientistas, são eles que dizem foi um acontecimento, no caso, instantâneo, perfeito, duradouro, inexplicável pela ciência, tá? Instantâneo, perfeito, duradouro. O Vaticano espera 5 anos. Só aceita como milagre se o problema não retornar em 5 anos. Se retorna, já não aceita como milagre, tá? Nenhuma doença. É verdade. Mas, enfim, deu para entender? Então, aliás, olha, esse padre Donizete Tavares, que morreu no ano 61, se notabilizou por muitas coisas, tá? E eu cito o caso dele, para lembrar que o sacerdócio católico é genuíno, é autêntico. Temos provas, tá? De que existem sacerdotes santos. Podem existir padres vadios por aí à vontade, pode, mas que tem padres santos, tem, tá? Esse é um deles. O padre Joelmir Betting, quem se lembra dele? É falecido, ele foi coroinha desse padre, lá em Tambaú, foi coroinha. E ele fala que esse padre só comia quiabo, só comia quiabo, tá vendo? Pois é, a penitência dele. Esse padre teve até bilocação, rezou 2 missas ao mesmo tempo, numa Páscoa, num dia de Páscoa.
rezou 2 missas ao mesmo tempo. Num lugar, uma missa num lugar e outra missa num outro lugar. Não dá para explicar tudo aqui, tá? E assim por diante. E o seu corpo foi encontrado incorrupto, inteiríssimo, boiando sobre uma superfície de água de 3 centímetros, água puríssima, certo? Isso aí, o Joelmir Betting falou numa entrevista com um tal de Milton Neves na televisão. Olha, infelizmente essa entrevista desapareceu, está escrito lá, não está mais disponível, tá? Não sei o que fizeram, enfim. Mas foi isso aí que ele falou e assim por diante. Ele foi testemunha junto ao pessoal do Vaticano. Então, olha, Cristo deu autoridade para os apóstolos e aos sucessores. O Evangelho de hoje fala autoridade para perdoar os pecados. Mas eu me confesso diretamente para Deus. Olha, lembremos o seguinte: o pecado, para ser perdoado, claro, Deus não é capaz de ter misericórdia com quem não se arrepende, não reconhece o pecado, tá? E quando a gente confessa, a gente tem que contar ao menos um pecado específico, tá? Certo? Específico. E quem deseja o caminho da santidade deve evitar de se desculpar, de achar que isso e que aquilo, entendeu? Olha, por exemplo, quando alguém comete um erro de português, fala uma palavra errada, digamos, tá? Ela diz, mas eu cometi esse erro de português sem querer, sem querer. Bom, pode ser que tenha sido sem querer, mas pode ser também por não ter estudado. Então, o pecado está em não ter estudado, tá? Bom, deu para entender? Então, pode ser que seja sem querer, mas pode ser que não tenha havido esforço para conhecer, para se aperfeiçoar, etc, etc. Certo? Então, por isso, misericórdia para quem deseja misericórdia. Certo? Bom, eu teria outras coisas aqui, mas deixa quieto. Aqui a segunda leitura. Apocalipse de São João. Olhem aqui o versículo 10. 1:10, Apocalipse 1:10. Em grego, a palavra apocalipto significa revelar, tá? Apocalipse significa revelação. Essas revelações que São João diz, melhor, relata no livro chamado Apocalipse, ocorreram num domingo. Olhem aqui, versículo 10. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito. Eu ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, etc, etc. No dia do Senhor, tá? Dia do Senhor, bom, em grego se diz, en hemera tu Kyriou. Aí o latim, a língua latina traduziu por Dominica Dies, tá? Dia do Senhor, tá? Certo? O português diz domingo. Então a palavra domingo está na Bíblia, viu? A palavra domingo está na Bíblia, certo? Apocalipse 1, versículo 10, tá? Dia do Senhor, significa isso. Eu chamo a atenção, tá bom, enfim, tá. Desculpe, mas eu acho que é interessante chamar a atenção para o seguinte, viu? Nos tempos passados, a gente dizia a Santa Missa Dominical, a Santa Missa do domingo, tá? Depois se achou melhor dizer, em vez de dizer Santa Missa,
se começou a dizer celebração eucarística. Corretíssimo, viu? Seria celebração eucarística. O problema é o seguinte, que como a gente gosta de diminuir o esforço para falar, a gente acabou dizendo só celebração, não é? Então a gente diz, vai ter celebração. E já nem se diz domingo. Hoje em dia muita gente já diz, vai ter celebração no final de semana. Celebração no final de semana, olha. Celebração no final de semana pode ser celebração do aniversário do cachorrinho, pode ser celebração de quê? Do não sei o que, entendeu? Tá, certo? Então o seguinte, eu acho que para não fazer tanto esforço, eu acho que tem que continuar a dizer domingo e dizer missa, Santa Missa, porque dizer só celebração é muito pouco, fica genérico, certo? Fica um pouco abstrato. Celebração. Entenderam? Tá. Celebração eucarística, tudo bem. Aí se aparecer a palavra eucarística, ótimo. Se não, vira. Entenderam? Então, eu acho que na catequese, para as crianças ouvirem direito, certo? Se não, de repente, não se sabe mais, e olha, nos documentos sobre a celebração da palavra, está escrito lá que se deve estabelecer e que o povo saiba a distinção claríssima entre a celebração eucarística e a celebração da palavra. É completamente outra. Quer dizer, a celebração da palavra com comunhão eucarística só pode existir no domingo. No domingo. E então aí se está em comunhão com alguma missa que está sendo celebrada no domingo. No dia de semana não vale, não se pode fazer celebração da palavra com comunhão eucarística. Isso está no documento, chamado, no documento Sacramentum Caritatis, número 115, se não me engano, 85 ou 115, nos dois. E num outro documento do ano 2003, o documento do ano Eucharisticum Mysterium, tá? Os números 165 e 166, tá? Então, funciona assim, pessoas que por impossibilidade não podem ir para a Santa Missa, fazem, ou com elas ocorre o que se faz com os doentes. Desde o começo da igreja se levava a Eucaristia para os doentes, tá? Desde o começo da igreja. Os que não puderam ir, tá? Pois então é nesse sentido que existe a celebração eucarística e deve haver então a recomendação em que haja uma clareza quanto uma celebração e outra, certo? Aliás, olha, São João rezava a missa, viu? São João rezava a missa. Seguramente, o que é que ele estava fazendo aí no dia do Senhor? Olha, São João apóstolo morreu no ano 104. No ano 112, temos uma carta de um governador chamado Plínio, o Moço, lá da Bitínia. Bitínia ficava perto da cidade de Éfeso, onde São João estava, tá? Então, talvez foi São João que evangelizou aquela cidade. Esse governador escreveu dizendo, olha, isso e aquilo, tal, porque o imperador tinha mandado matar os cristãos. Ele disse, olha, eu matei uma porção de cristãos, tá? Mas estou vendo que eles não são gente ruim, assim, certo? Eles só não aceitam adorar os deuses do império, essas coisas. Mas eles se reúnem antes do pôr do sol, no primeiro dia da semana, para o seu sacrifício pacífico. Interessante.
celebravam a missa. Então, até o governador pagão, Plínio, o moço, no ano 112, dá testemunho de que os cristãos se reuniam no dia do Senhor, domingo, antes do nascer do sol, para celebrar a Eucaristia, certo? Então, é interessante isso aí. Aliás, nós celebramos São Marcos, evangelista, esses dias. São Marcos estava rezando missa, viu? No dia 25 de abril do ano 72, em Alexandria, no Egito. Os bandidos chegaram e o amarraram pelo pescoço e o arrastaram pela cidade. E morreu assim, São Marcos evangelista. O corpo dele depois foi recolhido, está em Veneza, na Basílica de São Marcos, lá em Veneza. Olha, o São Mateus estava rezando missa, lá na Etiópia, botaram ele sobre o altar, deitaram ele sobre o altar e o mataram em cima do altar. São Mateus. São Pedro, na Itália, na cidade de Grado, tem a Basílica de São Pedro de Grado, tá? E está lá o altar, sobre o qual São Pedro rezou a primeira missa na Itália, tá? Então, olha, não existe Igreja de Cristo sem a Santa Missa, viu? Não existe, certo? E isso indica necessariamente a existência do sacerdócio, etc, etc, tá? É bom levar em conta isso aí, senão a gente nos dias de hoje, aliás, sempre existiu bagunça nesse mundo, tá? Aliás, o seguinte, viu? A tal da Hillary, aquela lá, nos Estados Unidos, a Hillary, falou esses dias, se referindo àqueles mortos lá no Sri Lanka, tá? Foram mortos adoradores da Páscoa. Olha como chama, como a Hillary chama aqueles que foram matados, não é, por bombas dentro da igreja no dia da Páscoa, tá? Certo? Adoradores da Páscoa. Aliás, falando nisso, viu? E juntando uma coisa rapidíssima, uma coisa com... é bom saber, eu estava numa vila esses dias, não na Vila C, tá? Sexta-feira. Só para matar a saudade daquele, sabe? Passa esses carros de alto-falante. Aí passava um alto-falante dizendo, hoje, às 7h30, o pastor, um homem cheio dos dons do Espírito Santo. Olha, tá escrito na Bíblia, há um só Senhor, uma só fé, há um só corpo e um só Espírito. Corpo aqui é a igreja, está escrito Efésios capítulo 4, há um só corpo e um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tá? Um só Senhor e Pai de todos, uma só fé, portanto, uma só doutrina. Não pode haver duas doutrinas diferentes, tem uma só. De verdadeira tem que ter uma só. Não existem duas verdades assim, não sei o que, tá? Certo? Religião revelada, existe uma só, tá bom? Mas só para concluir, é que já que soltaram uma bomba lá no Sri Lanka, é bom lembrar, por exemplo, que no dia da Páscoa soltaram uma bomba também numa igreja lá da França, no sul da França, na cidade de Aiguière. Bom, aí eu vou, por isso que eu vou apresentar esse caso interessantíssimo, lá de Aiguière, tá? São Guilherme de Uls, certo? Bom, se você não acredita, vai lá ver, tá bom? Tá. Mas enfim, é mais ou menos assim. Esse São Guilherme nasceu sem a mão, tinha o braço e não tinha a mão, pelo ano 1200, antes do 1200, tá? Não se sabe exatamente a data em que nasceu e morreu, etc, etc. Mas pelo ano 1200, tá? Aí o seguinte, ele trabalhava
no terreno dos monges. Bom, aí o seguinte, num dia, assim ele conta, um anjo lhe apareceu e lhe deu o recado seguinte: avise os monges que construam o mosteiro mais para cima, num lugar mais alto, porque vai vir uma enchente que vai levar tudo, destruir tudo. Ele foi lá avisar os monges. Eles gozaram da cara dele e mandaram ele para casa. Bom, aí no dia seguinte de novo, olha, um anjo de Deus falou para vocês construir o mosteiro mais para cima, vai vir uma enchente e vai arrasar isso aqui, viu? Tá de brincadeira. Aí no dia seguinte de novo, aliás, na noite, ele começou a sentir dores na mão, dores, a noite inteira. De manhã cedo, ele viu que tinha a mão, tinha a mão, pois é. Aí ele foi lá com a mão. Aí os monges acreditaram e construíram um mosteiro naquele lugar, tá? Tem outras histórias aí no meio. Por exemplo, diz que os pedreiros, para construir o forno, pegaram umas pedras da capela, lá do altar da capela. E aí diz que os pães não assavam, enquanto não tiraram as pedras que estavam na capela, que formavam a parede da capela, os pães não assavam. Mas tudo bem. Em todo caso, é o seguinte, esse Guilherme de Huls acabou sendo padre, bom, morreu, foi enterrado. Aí, no dia seguinte ao enterro, a mão dele apareceu fora do túmulo. Aí o pessoal pegou, abriu o túmulo, abriu o caixão, botaram lá. Tá. No outro dia, mesma coisa, a mão estava fora do túmulo, abriram o túmulo, o caixão, botaram a mão. No outro dia de novo, a mão fora do túmulo. Bom, aí resolveram segurar essa mão, vamos ver o que fazer, guardaram. Olhe, na semana da Páscoa, todos os anos, na semana da Páscoa, essa mão é levada por... Olha, nos livros está escrito 5 cidades, mas pelo que eu li lá, tem mais cidades. São muito mais cidades que participam da procissão dessa mão. Essa mão é levada de cidade em cidade, não é? Fazem grandes festejos, a mão de São Guilherme de Huls. Olha, a fotografia dessa mão está na internet. É meio difícil de achar porque tem que escrever em francês, mas se alguém quiser o tal do endereço eletrônico, eu tenho e é fácil encontrar, certo? Tá? Mas é interessante, a mão está como que numa capelinha, e ela está aberta, assim, tá? Ela está de pé, desse jeito. E dá para ver que tem carne, viu? Dá para ver que tem carne. Aliás, o povo que está lá não é tão burro assim, viu? Tá? Eles enxergam que tem carne, tá? Na mão, tem carne. E daí? Não é sinal de Deus por acaso? Onde está a verdadeira religião, hein? E ele foi padre, hein? Tá? Então, o que significa isso? Tá? Creio em Deus Pai. Dirijamos nossas preces ao Senhor.
pelo Papa e por todos os bispos, para que sejam autênticos sinais de misericórdia do Pai, com o poder recebido como sucessores dos apóstolos, de perdoar os pecados e conduzir os fiéis no caminho de reconciliação. Rezemos. Pelas nossas comunidades, para que sejam cada vez mais autênticos sinais de misericórdia. Pela nossa comunidade, para que sejam cada vez mais casas de acolhida, onde reúnem a fraternidade e a solidariedade, de maneira especial para com os mais necessitados. Rezemos. Pelos trabalhadores e trabalhadoras de nossa nação, para que tenham seus direitos assegurados, o pão de cada dia e condições de vida e moradia dignas. Rezemos. Pelos pobres e marginalizados, para que sejam atendidos em suas necessidades e tenham sempre o apoio de todos os que professam a fé em Jesus Cristo. Rezemos. Acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa, vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida.
transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai vosso e santo é fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Terceira. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Esta, na noite em que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco e todos os bispos do mundo, o clero e todo o povo, que conquistastes.
Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. As crianças, venham aqui na frente, as crianças, e vamos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que as crianças de mãos postas, assim, fechem os olhos, abaixem a cabeça. O pão consagrado é Cristo, o vinho consagrado é Cristo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo e Senhor nosso que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Cordeiro de Deus, que tirais Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro.
deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Rezemos. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Algum aviso? Missa em honra a São José Operário, no dia 1º, na quarta, na Capela São José Operário. Bênção do trabalhador e da carteira de trabalho. Formação de novos coroinhas. O início do curso vai ser no dia 18 de maio, às 16 horas, para crianças a partir de 7 anos e que estejam dispostas a firmar o compromisso de servir o altar, a Deus e à comunidade. Mais informações da Secretaria Paroquial. Escola de Formação Paroquial Discípulos do Mestre. O início vai ser no dia 27 de maio e não terá custo. O horário é das 19 às 22 horas, na sala 1 de catequese. As aulas visam preparar leigos e leigas que se interessam por Jesus Cristo. Informações da Secretaria Paroquial. Festa Maína de 2019 vai ser nos dias 24, 25 e 26 de maio, lá no Gramadão da Vila A.
Avisos da comunidade. A coordenação do IAM lembra que aceitamos crianças a partir de 4 anos de idade até a adolescência durante todo o ano. Venha ser um missionário. Os encontros são todos os primeiros e terceiros sábados do mês, das 15 às 16h30. Nossa missão é oração, sacrifício e solidariedade. Na próxima sexta-feira, dia 3 de maio, primeira sexta-feira do mês, terá a adoração ao Santíssimo, iniciando às 19h30 com o Santo Terço e às 20 horas será a adoração. Após a Santa Missa, teremos a venda de pastel, pão, macarrão, lasanha e cueca virada no salão social. Foi encontrado uma carteira de identidade no nome de Reni Aparecida Estácio de Paula. Se alguém conhece ou for alguém que esteja aqui, procurar aqui com a gente. Eu quero deixar um convite a toda a comunidade, comunidades vizinhas, se tiverem, que no dia 19 de junho, véspera da Corpus Christi, eu estou subindo com mais uma romaria para a Aparecida do Norte, e é o feriadão. Eu acho que nunca aconteceu isso. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, dia 24, é São João Batista, é o dia que nós estamos voltando. Não vai perder nenhuma hora de serviço, não precisa o patrão ou a patroa liberar, porque a gente vai sair daqui às 5 horas da tarde de quarta e voltamos segunda-feira, que ainda é feriado. Então, se alguém tiver interesse e tiver promessa aí Aparecida, aproveite esse feriadão. Ainda tenho vagas. Amém. Rezemos uma Ave Maria por todas as famílias. Ave Maria cheia. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como bem e propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, ó Maria concebida sem pecado, rogai. Doce coração de Maria, sede. São João Maria Vianney, modelo dos vocacionados, rogai. São Luís Gonzaga, patrono da juventude. Santo Antônio, martelo dos hereges. O Senhor esteja convosco. E por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Saudai-vos uns aos outros em Cristo. Entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com seu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera, Mãe do meu
nossa mãe sempre será.